Você já parou para pensar que a maioria dos cultos hoje poderiam estar sendo reprovados por Deus? Não por falta de emoção e nem por falta de criatividade, mas por falta de obediência à sua palavra e por aquilo que Deus prescreveu acerca do culto? Quem decidiu como Deus deve ser adorado? O próprio Deus ou os seres humanos? É óbvio que é Deus quem decidiu como ele deve ser adorado. E isso foi revelado a nós, seres humanos, por meio da sua palavra. E por que deve e precisava ser Deus quem determinasse como ele deveria ser adorado e cultuado? Por causa do pecado. O homem, após a queda, se tornou completamente incapaz de buscar a Deus e de encontrar a Deus por si próprio. Quem decidiu como Deus deve ser adorado e cultuado? Óbvio, o próprio Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos Deus dando a Moisés, aos levitas, aos sacerdotes, os mínimos detalhes de como deveria funcionar o culto, as ofertas, as roupas, inclusive o modelo do tabernáculo e tudo mais. Deus prescreveu tudo nos mínimos detalhes de como deveria funcionar o culto a Ele. No Novo Testamento, vemos Jesus e os apóstolos falando como Deus deve ser adorado e como Deus não deve ser adorado. Então, por que na maioria das igrejas modernas a criatividade tem decidido ou tem inserido coisas ao culto e tem nos falado como Deus deve ser adorado? E por que isto tem sido naturalmente aceito pelos membros das igrejas? Por que não temos ouvido ensino sobre a teologia do culto em nossas EBDs ou em nossas reuniões de ensino? Não é interessante para quem ensinar os membros da igreja sobre esse tipo de conteúdo? O que vemos hoje é que o culto virou um show, em alguns casos, pasmem, inclusive com música secular. O culto virou um ambiente de palestra motivacional, um clube de negócios. Você pode chegar nessas igrejas e até ver uma Bíblia aberta sobre um púlpito, e mesmo assim ela ter sido substituída por entretenimento. Nesse primeiro momento eu quero falar para você e trazer para você um exemplo bíblico disso que eu estou falando. No livro de 2 Reis, no capítulo 16, nós temos a história do rei Acás, e eu quero que você me acompanhe na leitura desse texto. 2 Reis 16, do verso 2 ao 4, está escrito assim: Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor Deus aprovava. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Veja que o texto está falando que Deus não aprova, e o contexto imediato do texto está falando acerca do culto prestado ao Senhor. 2 Reis, ainda no capítulo 16, verso 10 ao 14, vai falar assim: Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e apresentou oferta sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Presta atenção nesse texto. Ele tirou da frente do templo, dentre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do altar. Eu quero que você perceba a gravidade dessa questão. O rei Acás, no meio de um povo pagão, viu o seu culto, viu a sua adoração, viu o seu altar, gostou daquilo ali, mandou para que o sacerdote construísse um igual
ele ofereceu os seus sacrifícios e colocou o altar de bronze de lado, substituindo por esse novo altar que ele havia mandado copiar igual. E eu quero que você preste atenção. Quem havia ordenado os mínimos detalhes deste altar de bronze que ele colocou de lado, substituindo por aquele outro que ele havia visto? O próprio Deus havia determinado, o próprio Deus havia detalhado como esse outro altar de bronze que o rei Acás colocou de lado deveria ser construído. O quanto desse mesmo exemplo, dessa ação do rei Acás, nós não temos encontrado hoje dentro das igrejas? Quantos líderes, pastores, não pegam aquilo que Deus determinou acerca do culto, colocam de lado e substituem pelas novas ideias, pelas novas criatividades acerca do culto. E nós não temos a liberdade de fazer isso. Quando o rei Acás ele faz isso, ele dá a entender que as suas ideias, que as suas decisões, ou até mesmo que aquele altar pagão é melhor do que aquele que Deus determinou que fosse construído daquela forma. É como se ele estivesse dizendo que Deus não sabe todas as coisas. É como se ele estivesse dizendo que ele sabe mais do que Deus. Ele sabe o que é melhor, ele sabe o que é maior, ele sabe o que é mais belo, ele sabe como deve ser feito e não Deus. O quanto disso nós não temos encontrado hoje dentro da maioria das igrejas. O altar bíblico, prescrito e detalhado por Deus, ainda continua no templo. Mas agora quem está no centro é a criatividade, a vontade e os pensamentos humanos. Dessa forma, o que temos visto é que o culto moderno tem sido realizado para que o homem se sinta bem, para que o homem faça aquilo que as suas ideias, aquilo que a sua criatividade admita que ele coloque no culto. É para que o homem se sinta bem, não mais para que Deus seja glorificado. Agora eu gostaria de ver com você as bases bíblicas do Antigo e do Novo Testamento para nós observarmos que o culto ele foi prescrito por Deus, que o culto ele não está aberto à criatividade humana, que o culto não está aberto para nós inserirmos as novidades culturais que dia após dia, séculos após séculos vêm aparecendo. Eu gostaria que você entendesse, baseado nas Escrituras, que Deus determinou como ele deve ser adorado e como o culto deve ser prestado. Então vamos verificar alguns textos bíblicos. E o primeiro texto que nós vamos ver já nos demonstra como Deus, ele zela, ele demonstra o seu zelo pelo culto, punindo qualquer um que desvie das suas prescrições. E o primeiro caso que eu quero trazer para você é o episódio de Nadab e Abiú, que se encontra lá em Levítico, no capítulo 10, verso 1 e 2. O texto diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incenso, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Este relato nos mostra que Deus rejeita e pune qualquer elemento de culto que não seja ordenado por Ele, independente das intenções dos adoradores. Inclusive, algumas pessoas podem dizer, Deus aceita porque é de coração. Meu irmão, Deus aceita aquilo que Ele ordenou como culto, como prescrição do culto. Deuteronômio, no capítulo 12, verso 31 e 32, está escrito assim: Não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisa repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não lhes acrescentem nem lhe tirem coisa alguma. Vou repetir esse final. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não lhes acrescente nem lhe tirem coisa alguma. Essa é outra prescrição do Senhor acerca do culto. Nada deve ser acrescentado, nada deve ser tirado, deve ser feito conforme o Senhor ordena. Se Deus não mandou acrescentar, por que nós estamos vendo
uma dezena de coisas sendo adicionada, acrescentada ao culto público daquilo que Deus não nos ordenou a fazer. Em Êxodo, no capítulo 20, onde nós vemos ali os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos estão falando acerca do culto e da adoração a Deus. Ali é uma prescrição. O primeiro dos mandamentos: não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Por que nós insistimos, seres humanos, insistimos em praticar, em realizar o nosso culto segundo o nosso pensamento, segundo a nossa inspiração ou segundo a nossa criatividade? Em Jeremias, no capítulo 7, verso 31, está escrito: construíram o alto de Tofete no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso do 3 ao 9, nós temos aqui um caso do rei Davi. Acompanhe a leitura do texto. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam um carro com a arca, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez-Uza. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? A arca havia sido roubada e Davi havia recuperado a arca da aliança. E Davi então decide transportar a arca. Porém, Davi comete um erro grave. Deus havia prescrito, Deus havia ordenado como a arca deveria ser transportada. Quando Deus estava dando as instruções a Moisés de como a arca seria construída, pediu para que colocasse argola e fizesse os varais, para que quando a arca fosse transportada, ela fosse transportada sobre os ombros dos levitas, sobre os ombros dos sacerdotes, e não em um carro de boi. Veja que aqui nós vemos as melhores das intenções, tanto de Davi, de trazer a arca de volta a Jerusalém, ao templo, quanto de Uzá e Aiô, que eram sacerdotes. Uzá, ele foi impedir que a arca caísse. Talvez nós estejamos vendo aqui um caso de uma boa intenção do coração, porém estava descumprindo a prescrição do Senhor acerca, neste caso aqui, do elemento de culto. E nós vemos que Deus matou Uzá em função disso. E Davi, ele então se pergunta como ele iria conseguir levar a arca. Se nós formos continuar lendo o texto, nós vamos ver então que os sacerdotes, eles se consagraram, se purificaram, trocaram suas vestes e então foram lá buscar a arca e conseguiram trazer, porque fizeram conforme aquilo que o Senhor havia ordenado acerca do culto. Lá em Gênesis, no capítulo 4, versos do 3 ao 5, onde nós vemos o primeiro relato de um culto, de uma oferta sendo oferecida ao Senhor, nós vemos a história de Caim e Abel. Gênesis 4, do 3 ao 5, diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E nós bem sabemos qual que é o desfecho dessa história, onde Caim vai matar o seu irmão. Nós vemos o primeiro homicídio nas Escrituras. E agora no Novo Testamento. E aqui eu já quero abrir um parênteses aqui. Talvez você esteja aí questionando: mas então nós temos que reconstruir o templo, nós temos que vestir as estolas sacerdotais para prestar um culto ao Senhor, nós temos que fazer as ofertas de sacrifício.
Aqui eu estou dando apenas um exemplo no Antigo Testamento de como o culto ele é prescrito, ordenado por Deus. E no Novo Testamento também nós temos prescrições. Porém, aqui na área teológica, nós falamos que existe, acerca de alguns assuntos, acerca de alguns temas, continuidades e descontinuidades. Por exemplo, na questão do culto e da adoração, nós vemos no Novo Testamento um novo olhar sobre o culto no prisma da vinda, da encarnação de Jesus. Então nós vemos algumas descontinuidades, como por exemplo, os sacrifícios, o culto cerimonial. E eu gostaria de ler alguns textos acerca disso junto com você. Em primeiro lugar, eu quero ler acerca do texto de João, capítulo 4, versos 23 e 24, que Jesus está justamente falando sobre uma certa descontinuidade. Veja que ele vai falar que a partir daquele momento as coisas começam a mudar. João, capítulo 4, versos 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui nós estamos vendo o relato da conversa de Jesus com a mulher samaritana, e ela questiona: nossos antepassados falavam que era nesse monte. Veja que ela está trazendo aqui uma doutrina, aquilo que nós chamamos de doutrina de homens. Ela fala que os nossos antepassados adoravam nesse monte, e porém os judeus falam que se deve adorar em outro lugar, e Jesus já fala: olha, está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então há uma descontinuidade de um culto cerimonial no Antigo Testamento para um culto espiritual no Novo Testamento, porque Jesus, ele é o cumprimento da sombra de tudo aquilo que representava os sacrifícios, o templo, as ofertas no Antigo Testamento. E nós vemos que Jesus, ele é o cumprimento, já não há mais a sombra, já não há mais a necessidade da sombra. Agora, aquele que havia de vir, veio, se fez carne e habitou entre nós. E o que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito nos diz que nós devemos adorar com a motivação correta, com a disposição do nosso interior correto. Então, é uma adoração que vem do nosso íntimo, com uma disposição interior correta, com a motivação correta. Em verdade, com sinceridade, da forma correta. E qual é a verdade? Conforme revelado pelo Senhor nas Escrituras. Hebreus, capítulo 10, verso do 4 ao 7, vai também nos mostrar que aquele culto do Antigo Testamento teve uma descontinuidade por causa da vinda do nosso Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 10, verso do 4 ao 7, está escrito assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocausto e de oferta pelo pecado. Então disse eu: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ainda em Hebreus, capítulo 10, verso 10 ao 12, está escrito assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresentava dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais poderiam remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, existem vários textos no Novo Testamento nos mostrando uma descontinuidade de um culto cerimonial e a continuidade de um culto sincero, espiritual e verdadeiro a Deus. Mas mesmo assim, ainda nós encontramos prescrições acerca do culto. Não é porque nós falamos de um culto espiritual que tudo é permitido, que eu posso fazer tudo, que Deus aceita todas as formas
de adoração ou de culto a partir do Novo Testamento. E eu gostaria de continuar mostrando isso para você à luz do Novo Testamento. Lá em Mateus, no capítulo 15, verso do 7 ao 9, vai dizer assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Veja que Jesus está dizendo aqui, acerca dos fariseus, que nem todo culto é aceito. Jesus está dizendo que eles adoram a Deus de lábios e em vão. Que os seus ensinamentos, ou seja, aquilo que é replicado entre eles, como se fosse palavra de Deus e não é, não passam de regras, ideias, criatividades dos homens. Veja então que não é qualquer forma de culto que Deus aceita. Vamos continuar vendo aqui alguns textos. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, de novo, contexto do culto, contexto da oferta. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Depois que você consertar isso, você vem e presta seu culto. Então, não é qualquer forma de culto, não é de qualquer jeito, não é da forma que eu quiser ou como eu achar que deve ser que Deus vai aceitar. Lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 22 e 23, apóstolo Paulo ele está condenando preceitos e doutrinas de homens e o culto de si mesmo. Está escrito assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Olha a criatividade, olha as ideias humanas entrando aqui. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Apóstolo Paulo, nesse contexto, ele vai falar do culto de si mesmo. E o que mais nós vemos hoje dentro das igrejas é o culto de si mesmo. Pessoas e coisas que são inseridas ali no culto, ideias humanas que são inseridas no culto apenas para agradar homens, apenas para agradar o ego das pessoas. Nada mais é do que um reflexo de um culto de si mesmo. A igreja primitiva, como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, estruturava o seu culto em volta de alguns elementos ordenados por Deus ali no Novo Testamento. Como nós vemos, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Veja que o ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações são ali elementos ordenados por Deus no culto cristão, já no Novo Testamento. Deus não mudou, meus irmãos. Deus ele continua santo, ele continua o mesmo e ele continua preservando pelo seu culto. Então não, o culto ele não está aberto para nós inserirmos e praticarmos ali o que nós bem entendermos, ideias, preceitos e doutrinas de homens. E passando então esse período apostólico, eu gostaria de falar um pouquinho, avançar um pouquinho na história e nós vamos falar como a igreja, depois do período apostólico, ela vai se corrompendo. Nós vamos chegar ali no período da Idade Média. Nós temos visto que não houve uma continuidade dessas práticas corretas no culto e nós vemos então com o romanismo que alguns elementos foram ali adicionados ao culto que não foram prescritos por Deus. Nesse período nós vemos que a igreja ela vai se distanciando das prescrições de Deus acerca do culto público e nós vemos que inserções, ideias e criações humanas vão sendo ali inseridas no culto. Neste período, a igreja vai acrescentar elementos que não são ordenados por Deus,
como por exemplo, imagens e ídolos, algo que lá atrás Deus já havia ordenado que não fosse acrescentado, que não fosse admitido no culto. Outras coisas que foram acrescentadas aí, oração aos mortos, purgatório, pagamento de indulgências, a intercessão dos santos, justificação pelas obras, o papado, o sacerdócio especial, as penitências, as roupas indumentárias especiais e muitas outras coisas foram admitidas, foram inseridas no culto, coisas que não eram ordenadas por Deus. Até que então, ali no período da Idade Média, nós vemos Deus levantando homens inconformados com tudo isso, que resultou naquilo que nós conhecemos historicamente como a Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento de retorno às Escrituras. Foi um movimento de retorno àquilo que Deus havia ordenado. No período da Reforma, derivado das Escrituras, surgiu então aquilo que nós chamamos de o princípio regulador de culto. Uma doutrina que vai justamente retornar às prescrições de Deus acerca do culto público. Por exemplo, João Calvino, um dos reformadores, mencionou que Deus reprova todo modo de culto que não seja expressamente sancionado por sua palavra. A definição do princípio regulador do culto é a seguinte: só podemos fazer no culto aquilo que Deus ordenou nas Escrituras. Tudo que ele não pediu, não ordenou explicitamente ou por inferência, não pode ser admitido no culto. Tudo que ele não pediu, não ordenou explicitamente ou não se pode admitir por inferência é proibido, é irrelevante e desobediente. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, que trata do culto religioso e do domingo, no seu artigo 1º, vai dizer o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo que é bom e fez bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Não existe um culto neutro, meus irmãos. Ou é ordenado por Deus, ou é idolatria moderna, sofisticada. Uma frase para terminarmos aqui esse estudo: não há nada mais inútil do que fazer com excelência algo para Deus que Ele não ordenou. Essa é apenas a parte 1 desse vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre a teologia do culto e o princípio regulador do culto. Deus abençoe e até o próximo.